pessoal, meu nome é Alex. Estarei ministrando aulas sobre proteção de equipamentos elétricos, aprendendo essas aulas online. Depois outro professor que vai estar ministrando essa aula com vocês. Bom, e como será nosso sistema de avaliação? Nossa avaliação são compostas por 3 avaliações, e nossa média é 5 ou maior do que 5 para que vocês sejam aprovados. E falta, precisamos ter 75% de presença, então consequentemente 25% só de falta que podemos ter. Então, nossa aula ela tem 40 horas semanais, então podemos ter 10 horas, que é equivalente a 2 dias e meio de faltas. Aterramento elétrico. Vamos tratar primeiro sobre, quando falamos sobre o sistema de proteção, que primeiro vem à nossa mente? Sobre aterramento. Então vamos entender um pouquinho o que é aterramento elétrico. Você sabe realmente a importância desse sistema? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Qual que é a importância de um sistema de aterramento numa casa, numa indústria, até mesmo num evento? Pense nisso. Aterramento é uma das medidas mais seguras quando falamos em atuar com eletricidade. Aterramento elétrico oferece muitos benefícios ao seu usuário e patrimônios, aumentando a segurança de instalação elétrica, facilitando o funcionamento dos dispositivos de proteção das máquinas, equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos, evitando curto-circuito e possíveis acidentes, sem falar que atende às exigências das normas ditas na ABNT. O aterramento é muito importante. É ele que vai proteger muitos equipamentos, principalmente eletrônicos e eletrodomésticos em casa. Muitas vezes, quando não temos aterramento, o que pode ocasionar? A queima desses aparelhos. Então, é muito bom e importante que vocês tenham aterramento em casa. E qual é o seu objetivo? Proteger a integridade profissionais, usuários e animais, permitir um bom funcionamento adequado dos dispositivos, realizar a descarga de energia elétrica e desejadas das carcaças dos equipamentos. Muitas vezes, quando não tem um bom aterramento ou não tem em casa, sérios problemas podem vir a acontecer. Um deles, por exemplo, é a queima dos aparelhos, como já dito. O outro, até chega a gente sentir um choque de energia estática. Se recordam sobre isso? Bom, mas vamos falar um pouquinho mais nessa aula e na aula de segurança em eletrotécnica. Aterramento elétrico encaminha qualquer possíveis picos ou elevação de tensão direto para o chão. Sistema de aterramento evitam sobrecargas elétricas e desequilíbrios. Outra função do aterramento é prevenir choques elétricos, já que a passagem da corrente elétrica pelo aterramento faz com que o circuito seja interrompido e assim qualquer aparelho conectado nas tomadas pare de receber energia. É importante que o disjuntor esteja dimensionado corretamente para a interrupção da energia elétrica e também em outros equipamentos, como o DR e o DPS, que iremos falar nas aulas que virão. Mas, sistema de proteção, precisamos cada vez mais disso. Cada vez mais é importante o aterramento para nós. Cada vez mais é importante que possamos pensar em uma instalação segura. E quais são os materiais para fazer um aterramento? Aço de cobre é a principal peça que tem a finalidade de escoar a carga elétrica para o solo, pois oferece uma baixa resistência. Lembrando que sempre o elétron vai procurar o seu caminho mais fácil. E tendo uma barra de cobre no chão, ele tem uma baixa resistência e o seu elétron vai procurar o caminho mais fácil. Caixa de inspeção. Sua estrutura proporciona maior durabilidade à instalação,
garantindo a passagem, derivação e acesso na rede elétrica. Muitas vezes fazemos o aterramento e até mesmo enterramos ele. O certo é ter uma caixa de inspeção com pedras, tudo isso para que a gente possa fazer, tá, a inspeção e até mesmo a derivação da sua haste. Conectores são elementos necessários para que efetuar a conexão entre o condutor e a haste do aterramento. Equipamento a partes metálicas não aterradas. Temos os conectores, onde a gente coloca junto com a haste, que é onde vai o fio. E condutores de malha de aterramento são cabos utilizados para conectar a parte elétrica, a parte metálica não enterradas, como a estrutura metálica de equipamentos ou condutores, devem ser ligadas à haste de aterramento. Importante lembrar que o condutor possui cores e bitolas específicas, de acordo com a NBR 5410. Um condutor de aterramento deve ser da mesma seção do cabo, da fase, desde que seja até 16 mm. Então, até 16 mm, você tem que ter a mesma bitola do cabo. Então, se seu cabo de entrada é 16, você tem que ter um cabo de aterramento de 16. Se seu cabo de entrada for 10, você tem que ter um cabo de 10 mm, conforme a NBR 5410. Então, todos os tipos de aterramento devem seguir uma norma. E qual norma que é segue? A NBR 5410, que é a que a gente sempre usou em projetos, que a gente sempre usa, que é nosso segmento. Tá? É onde que a gente segue essa norma, NBR 5410. Tá? E o não cumprimento dessa norma pode colocar em risco os usuários de equipamentos elétricos. Vamos entender um pouquinho das ligações e quais são as ligações que são feitas com o aterramento. Conforme a NBR 5410 instalado da baixa tensão, deve obedecer uma relação de aterramentos funcionais de 3 proteções, ou 3 esquemas, TT, TN e T, observando o símbolo conforme. E o que cada um significa? A primeira letra é a alimentação em relação ao terra. T é um ponto onde o aterrado diretamente. O I é o ponto não aterrado. Então, se eu tenho IT, o primeiro I é um ponto não aterrado. Se eu tenho TT, por exemplo, é um ponto que está aterrado diretamente. A segunda letra, situação da massa em relação ao terra. T, diretamente aterrado, qualquer ponto. Todos os pontos estão aterrados. O N, ligação feita num ponto aterrado de alimentação. Não existe aterramento próprio. E o I, as massas são isoladas e não são aterradas. Outras letras definem a forma do aterramento da massa, como aterramento de fonte de alimentação. O S, proteção e neutro por condutores separados. O C, proteção e neutro são feitos em apenas um condutor. Então, são os tipos de aterramento mais utilizados. Sistema TN, TNS, TNC, TNCS, TT e T. E tem os aterramentos temporários. Vamos falar agora sobre o esquema de aterramento. Isso daqui vai dar uma boa noção para que a gente entenda um pouquinho dos aterramentos e até mesmo vocês falem depois para mim que tipo de aterramento que vocês encontram na casa de vocês ou mesmo na empresa. Tá? Sistema de aterramento TN possui um ponto de alimentação diretamente aterrado e as massas são ligadas a esse ponto através de condutores de proteção. O sistema de aterramento TN possui 3 variantes, de acordo com a disposição do condutor neutro e do condutor de proteção. A seguir, vamos falar sobre o aterramento TNC. O esquema aí que vocês veem embaixo, podemos observar que o neutro está aterrado e o neutro aterrado vai para sua carcaça. Isso daí está sendo muito utilizado hoje na entrada dos postes. O pessoal está aterrando os postes e aterrando a sua alimentação, tá? O neutro.
O neutro nosso, normalmente está entrando no poste, está aterrado. Porém, a haste de aterramento que vai no poste não pode ser a mesma haste que está levando o aterramento para sua casa. Então, esse daí não é muito convencional para nós, pois o neutro é que está aterrado. Aqui temos o caso do esquema TNC. O sistema de aterramento TNC tem dois condutores distintos, que devem se encontrar a massa, carcaça do equipamento. O neutro, que vai de transformador, deve ser aterrado logo na entrada, assim como o condutor PE paralelo, que funciona como proteção contra choque, que é denominado fio terra, deve ser conectado à carcaça do equipamento. Aqui a gente tem o neutro que está aterrando, e porém temos o terra, que é onde que vai estar alimentando também as carcaças. Então, além de ter o neutro aterrado, eu tenho o terra que está alimentando a carcaça do nosso equipamento. Aqui temos o TNCS, que tem a função de condutor neutro de proteção. Esse daqui, o neutro, é que vai ser utilizado também na sua carcaça, e o terra também. Está junto o neutro com o terra. Se vocês observarem aí as três fases, o seu neutro e o neutro com terra. Numa das ligações, ele puxa um neutro para baixo, aí se vocês olharem a massa. Bom, agora vamos falar do sistema TT. O sistema TT, se vocês observarem aí, eles são o neutro separado do terra. E o terra, ele é ligado na carcaça do seu equipamento. É o mais utilizado. E o neutro é ligado direto à máquina. Então o neutro, ele está aterrado do poste e tem um outro aterramento que é o que está ligado na carcaça. Normalmente é o que mais tem que ser utilizado, pois você teria um aterramento exclusivo para as carcaças dos seus equipamentos. Vamos falar um pouco de aterramento temporário. O que é aterramento temporário? É mais comum em redistribuição e visa dar maior segurança para o profissional. Toda vez que for fazer uma manutenção em poste, tudo isso, o profissional, tem que fazer um aterramento, para que assim ele tenha maior segurança. Todos os procedimentos de aterramento devem ser realizados antes e depois do trecho de intervenção do circuito. Então, para quem já mexe junto na parte de CPFR, essas coisas assim, já tem o costume de fazer isso. Bom, vamos estar falando mais sobre ainda aterramento nas próximas aulas e outros dispositivos de segurança. A seguir temos uma atividade para que se entregue ao professor de vocês. Realize um resumo sobre o que foi estudado em uma pesquisa que via internet sobre aterramento. Aí vocês podem conseguir ver um pouquinho, tentar entender um pouquinho sobre aterramento. É uma matéria muito importante e é uma matéria que ajuda muito, pois ainda temos a parte de aterramento e via para raio. Isso bem interessante. Muitas coisas vão tentar ver no decorrer do nosso curso. Espero que tenham gostado e tenham um bom dia. Na próxima aula vamos continuar falando sobre aterramento e seus DPS, BR, que for possível.